Olá, meus amigos telespectadores, começando mais um programa de Olho no Social, Sociedade em Foco. O melhor programa do estado de Goiás é aqui no De Olho no Social. Senhores telespectadores, muito obrigado pela sua companhia. Aos aniversariantes deste mês, meus parabéns a todos vocês. A nossa equipe esteve na cidade de Anápolis, entrevistando o pastor José Clarimundo César. Então, pastor José Clarimundo César, da Assembleia de Deus Ministério Internacional, de Anápolis. A nossa repórter Érica Lohane esteve lá cobrindo e vocês vão acompanhar essa matéria na primeira mão, matéria exclusiva com o pastor José Clarimundo. É com você, Érica Lohane. Olá, meus queridos telespectadores que estão nos acompanhando aí no programa De Olho no Social. Hoje a nossa equipe está em Anápolis e o nosso entrevistado de hoje é o pastor Clarimundo César. Muito obrigada por nos receber aqui em sua igreja. Às ordens. Bom, ele é uma figura de destaque no meio evangélico brasileiro. A sua atuação como líder da Igreja Assembleia de Deus Ministério Internacional de Anápolis e da Convenção Internacional das Igrejas Assembleia de Deus abrange a história, a gestão e o futuro de uma das maiores denominações do país. Agora a gente vai fazer umas perguntinhas para ele, para conhecer um pouco mais do trabalho do pastor. Pastor, conta pra gente qual é o maior desafio que o senhor enfrentou ao assumir a liderança dessa igreja. Bem, Érica, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo jornal De Olho no Social. E é um prazer receber vocês aqui em Anápolis, na nossa matriz, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Anápolis. Érica, o maior desafio que eu reputo e que eu gostaria de dizer com toda sinceridade é agradar primeiramente ao Senhor Deus, fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. Então, conhecer essa vontade através da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E também agradar o povo. Claro, se a gente se propõe a liderar um povo, a pastorear ovelhas, um grande rebanho, um numeroso rebanho, nós temos que agradar primeiramente a Deus e também agradar o povo. Pastor, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para os jovens de hoje? Porque hoje a gente sabe, que as coisas não estão fáceis, não é isso? Os jovens estão muito desacreditados. Se tiver alguma mensagem que o senhor gostaria de passar para os jovens, qual seria? Bem, eu sirvo a Cristo desde os meus 6 anos de idade. Então, estou já prestes a completar 77 anos. Então, Érica, há 71 anos eu sirvo a Cristo. Na minha infância, na minha pré-adolescência, na minha adolescência, na minha juventude, E o grande desafio para o jovem hoje é se livrar das perniciosas influências que querem desviar o jovem de Deus, como se Deus fosse o mal, como se Deus não fosse bom, como se a fé em Cristo Jesus não fosse o mais importante, Érica, na vida do ser humano. Cristo disse assim: buscai, pois, em primeiro lugar, Érica, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vim do magistério, fui professor de cursinho preparatório para o vestibular, fui professor universitário, e lá na universidade, onde lecionei por quase 10 anos, eu pude ver como o meio universitário influencia o jovem para as coisas que não são de Deus. E isso me deixava muito triste. É um desafio, nós temos que mostrar à juventude dos nossos dias qual é o caminho, qual é a verdade, qual é o mais importante na vida. A graduação, a conclusão de um curso superior, tudo isso é muito importante.
tornar-se um empreendedor, uma pessoa de negócios, tudo isso é importante. Mas servir a Deus é o mais importante e depois servir ao próximo. Esse é o jornal de Olho no Social. E servir a Deus, a gente serve servindo pessoas necessitadas. Esse é o grande projeto, é a grande proposta para a juventude de hoje. Exatamente, pastor, disse tudo. Conta pra gente qual que é o diferencial dessa igreja. Bem, eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, como já disse, né? E trabalho nessa denominação, sou pastor desde 1º de janeiro de 1987. Nós temos procurado fazer dessa igreja uma igreja que ensina a palavra de Deus. Nós temos a escola bíblica dominical em todas as nossas igrejas. Editamos, Érica, a nossa revista, a revista Ensinando as Nações, para o nosso povo aprender a palavra de Deus. Já estamos chegando ao exemplar de número 100, é uma revista trimestral. Nós criamos um seminário, o Instituto Bíblico de Anápolis, um seminário teológico, onde ensinamos a nível básico, nível médio e nível de graduação, inclusive ensinando os idiomas originais da Bíblia, hebraico e grego. Temos o ensino da palavra de Deus na terça-feira à noite em nossas igrejas. São mais de 1.600 igrejas no Brasil e fora do Brasil. Então, o meu grande projeto é o ensino da palavra de Deus. É a educação religiosa, é a educação para a fé. Aproveitarmos enquanto temos liberdade. Porque eu já estive em países, conheço quase 70 países. Já estive em países onde não é permitido você ensinar nem mesmo a sua família. E nós temos no Brasil a liberdade para ensinarmos a palavra de Deus para as pessoas. Exatamente. Pastor, conta pra gente como que a igreja tem se adaptado, né, às mudanças sociais e tecnológicas, especialmente no uso das mídias digitais para a evangelização. Hoje, você disse muito bem, as mídias são vastas, são inúmeras e nós devemos aproveitá-las bem. Aproveitar a televisão, aproveitar o rádio, aproveitar as mídias sociais, a mídia impressa, não é verdade? Então nós temos procurado levar a palavra de Deus, levar a mensagem de fé, a mensagem de esperança, a mensagem de amor, a mensagem de mudança de vida, né? Quantas pessoas a gente tem visto nelas essa mudança de vida? Pessoas que eram usuárias de drogas, eram dependentes, pessoas que eram traficantes, né? E nós temos procurado levar essa mensagem de que Cristo muda, Cristo transforma, Cristo salva, Cristo liberta. Temos os grupos sociais, as redes sociais, já tivemos programa de televisão, no momento agora não, quero parabenizar a vocês pelo trabalho aí na televisão, né? Parabéns, vão em frente, continuem, isso é muito importante, né? Programa de rádio e muitas outras maneiras de levarmos a palavra de Deus. E temos também as casas de acolhimento de pessoas que eram usuários, que eram traficantes. Somente em Anápolis nós temos 3 casas de acolhimento de pessoas que deixaram o alcoolismo, deixaram o tabagismo, deixaram o uso da maconha, do crack, da cocaína, etc. Pessoas transformadas, muitas delas inclusive hoje são pastores, porque o Evangelho realmente transforma as pessoas. É bastante interessante, né? O senhor falou aí a respeito dessas 3 casas de acolhimento, né? É realmente muito importante, né, essa ação, realizar Verdade. Essa ação. Porque tem muitas pessoas que estão desacreditadas, né, de tudo. Pastor, conta pra gente qual que é a sua visão sobre o papel da mulher na liderança dentro da igreja hoje. Nós pertencemos à Convenção Internacional da Assembleia de Deus, CIAD. E a nossa convenção, ela reconhece, Érica, reconhece plenamente o ministério feminino.
Entre nós, a mulher pode ser cooperadora, pode ser diaconisa, pode ser presbítera, pode ser evangelista, pode ser missionária, pode ser pastora. Nós reconhecemos plenamente o ministério feminino. Deus tem dado à mulher inteligência, como tem dado ao homem, sabedoria, como tem dado ao homem, capacidade, como tem dado ao homem. Basta que os homens reconheçam os valores femininos, né? A importância da mulher para a família, no lar, fora do lar, na igreja, fora da igreja. A mulher como educadora, como ensinadora, como formadora de opinião. Nós reconhecemos plenamente o ministério feminino. E eu quero aproveitar esse espaço aqui para parabenizar, né, a empresa na qual você está servindo, trabalhando. Você é uma repórter, está sendo valorizada, né, como mulher, como repórter. Parabéns. Deus abençoe. Pastor, já que o senhor falou de família, né, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para as famílias? Olha, a família tem que procurar a unidade. É importantíssimo. A unidade é um fundamento, entendeu? É a base, é o alicerce. Homem, mulher, pai, mãe, filhos, todos unidos, fortalecendo uns aos outros, cada um compreendendo o seu papel. Porque na família tem o papel do marido, tem o papel da esposa, tem o papel dos filhos. Se cada um procura conhecer o seu papel e cumprir o seu papel, então a família vai marchar em unidade. E marchando em unidade, a família, ela se torna uma família que influencia a sociedade, uma família que conquista, né, para a própria família e também para repartir com os outros com um coração generoso, um coração liberal, entendeu? A família precisa ser o sal da terra, precisa ser a luz do mundo. E eu gosto de enfatizar isso, que a família precisa estar unida, caminhar em unidade. Exatamente. Pastor, a gente sabe que o mundo ele precisa de política, não é isso? Conta pra gente como que o senhor vê a importância da participação dos evangélicos na política. Bem, nós vivemos na polis, vivemos na cidade, né? Aquele conceito lá da antiga Grécia, não é? Então eu sei que a política é uma arte, a arte de governar bem. Dizem os filósofos, dizem os políticos, dizem os antropólogos, dizem os sociólogos. Eu acho que nós precisamos de fazer a política do bem, a política do respeito de uns para com os outros, a política do respeito para com o dinheiro público. Ainda há pouco eu falava com vocês aqui em off, né, fora do ar, que o Estado existe para quê? Para organizar a sociedade. E o Estado tem a obrigação de promover o bem comum que se chama saúde, o bem comum que se chama educação, o bem comum que se chama segurança pública, o bem comum, né? E como é que o Estado ele promove o bem comum? Não é apenas cunhando o dinheiro, produzindo o dinheiro, mas é arrecadando o dinheiro que é do povo. Por isso se chama dinheiro público. Os recursos do Estado são recursos públicos, recursos que vêm do povo. Então o Estado é o agente arrecadador e deve ser também depois o promotor do bem comum para toda a sociedade. A política deve ser feita com seriedade, com responsabilidade, sem corrupção, né? Pensando no povo, no bem do povo. Por quê? Se o povo é abençoado pelo Estado, pelo governo que está no Estado, porque o Estado é permanente, né? O Estado é garantido pelas leis, é garantido pelo poder de polícia que ele tem, é garantido pelos seus órgãos, né? Pelos poderes executivo, legislativo, judiciário, tá? Mas o governo passa, um governo vai, um governo vem, o povo elege um governante, elege outro, mas o Estado tem essa visão e deve fazer isso. E quem está no governo, cumprindo aquele mandato que foi assegurado pelo povo numa eleição livre, democrática, entendeu? Quem está no governo deve então fazer bem para a população. Por quê? Quando o justo governa, o povo se alegra. É o que está na Bíblia, o que está na palavra de Deus. Exatamente. Pastor, e qual que é a posição da igreja em relação aos temas sociais mais atuais?
principalmente como violência e desigualdade social? Nós lutamos para que não haja nenhuma violência verbal, nenhuma violência física, né? Lutamos para que as pessoas vivam o amor. Essa é a grande mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele falou, e o evangelista São João registrou no capítulo 13, versículos 34 e 35. Jesus Cristo disse, não dois, ele disse novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Cristo é o grande exemplo do amor. E Ele quer que este seja o grande mandamento para nós, que cada um ame a si próprio, né? Mas que cada um ame também o seu próximo, como cada um se ama, que cada um ame também o seu próximo. Essa é a grande mensagem do Evangelho. E o amor ágape, o amor puro, o amor que procede de Deus, ele é falado, ele é proclamado, mas ele é também demonstrado em ações sociais, como vocês, por exemplo, né, procuram fazer. Esse é o verdadeiro amor, essa é a verdadeira mensagem, tá certo? E que haja paz nos lares, na sociedade, em todas as comunidades. Isso é bênção de Deus, é o que Ele quer para nós. Pastor, e sobre o crescimento e o futuro da igreja, quais são os principais projetos, né, e meta para os próximos anos, tanto em Anápolis quanto no resto do país? O apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. Quando ele disse eu plantei, ele estava se referindo ao fato de haver plantado a igreja de Cristo em Corinto, na antiga Grécia. Quando ele diz Apolo regou, é porque Apolo havia estado com aquela igreja e procurado ensinar àquele povo os princípios da palavra de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então só haverá crescimento se a gente trabalhar, se a gente regar, se a gente evangelizar. E esse é o grande ide de Jesus Cristo. Jesus falou, e o evangelista São Marcos disse no capítulo 16, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, para que haja crescimento, para haver crescimento, é necessário haver trabalho, é necessário haver pastoreio, é necessário haver cuidado, cuidar da criança, cuidar do adolescente, do jovem, do adulto, da viúva, né, dos casais, da família, pastorear, apacentar, aí Deus vai dar crescimento, né? Então temos que trabalhar com as crianças, temos que trabalhar com as pessoas de todas as faixas etárias. Nós temos procurado fazer isso e graças a Deus tem dado certo, porque estamos cumprindo os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus. Exatamente, o senhor citou aí as crianças, né? Principalmente as crianças, né? Claro. Que são o futuro, né, do nosso Brasil, do nosso país. Érica, eu me lembro de quando Pelé, Edson Arantes do Nascimento, aquele mineiro de 3 corações, fez o 1000º gol. Aí parou o jogo, porque ele havia feito o 1000º gol. E aí os repórteres correram, os jornalistas, para o campo para entrevistar o Pelé. E perguntaram para ele, qual é a grande mensagem sua para o povo brasileiro? Ele disse assim, cuide da criança, cuide da criança, cuide da criança. Precisamos cuidar das crianças. Se lá atrás todos tivessem levado a sério o apelo do Pelé, do Edson Arantes do Nascimento, com certeza o nosso país estaria numa situação muito melhor. Porque as crianças daquela época são adultos hoje, né? Então nós temos que cuidar da criança. Exatamente. A gente já está indo finalizar aqui, né, a entrevista com o senhor. Para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para todos os nossos telespectadores que estão assistindo o senhor neste momento. A minha mensagem final, primeiro é parabenizar vocês pelo trabalho que vocês realizam, tá certo? Trabalho relevante, muito relevante, difícil, mas muito importante. Prossigam, continuem. Que Deus os abençoe. E quanto aos telespectadores, meu desejo é que cada um de vocês se voltem, cada um se volte para Cristo. Cristo é o Salvador, é o Redentor, é o nosso Libertador. Seu Evangelho, como disse o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
Salvação ali significa não apenas, Érica, salvação da alma, mas salvação, né, dos nossos relacionamentos, da nossa sociedade, que precisa ser salva, precisa ser liberta, pode ser muito melhor. Vamos ficar firmes na fé em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Pastor, muito obrigada por receber a nossa equipe aqui Amém. na sua igreja. Bem-vindo sempre. Leia, ouça e assista De Olho no Social. A notícia em primeiro lugar. Parabéns, né, Érica Lohane, entrevistando aí o pastor José Clarimundo, né, presidente da Assembleia de Deus Internacional de Anápolis, né, mais de 1.600 igrejas espalhadas no mundo inteiro. Parabéns a todos vocês. Agora vamos para o nosso apoio cultural.